Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Nessa aula nós iremos dar continuidade ao nosso curso de raciocínio lógico para o concurso do INSS. Nessa aula nós iremos fazer alguns exercícios referente à aula anterior. Então, sem mais delongas, vamos para a tela, vamos começar essa bateria de exercício. Vem comigo! Vamos à nossa primeira questão. Acerca da lógica sentencial, julgue o item que segue. A lógica bivalente não obedece ao princípio da não contradição, segundo o qual uma proposição não assume simultaneamente valores lógicos distintos. A lógica bivalente, vamos ler de novo. A lógica bivalente não obedece ao princípio da não contradição, segundo o qual uma proposição não assume simultaneamente valores lógicos distintos. Essa questão está certa ou errada? Qual é a lógica? A lógica bivalente é a lógica das proposições, em que uma sentença ela só pode ser verdadeira ou falsa. Não há uma outra possibilidade. Então ele fala que a lógica bivalente não obedece ao princípio da não contradição. Falso. A lógica bivalente, sim, ela obedece ao princípio da não contradição. Ou seja, se uma proposição é verdadeira, ela não pode ser falsa ao mesmo tempo. Então, esse item está errado. Por que está errado? Sabemos que a lógica bivalente, ela obedece ao princípio da não contradição. E que princípio é esse? Esse princípio diz respeito a uma proposição, ela não pode ter valores falsos ou verdadeiros ao mesmo tempo. Então, ela não pode ser, ao mesmo tempo, falsa e verdadeira. Ou seja, na lógica bivalente, se uma proposição é falsa, ela é falsa. Se ela é verdadeira, ela é verdadeira. Então, uma proposição não pode ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo. Então, esse item é um item errado. Vamos para a próxima. Julgue o item que se segue, a respeito da lógica proposicional. A sentença. É justo que toda a população do país seja penalizada pelos erros dos seus dirigentes? Então, a pergunta, ele diz, é uma proposição lógica composta. Nós já vimos na aula anterior que nós já vimos na aula anterior que a proposição lógica é uma sentença declarativa. Então, a proposição lógica é uma sentença declarativa. E, em decorrência disso, outros tipos de sentença não são proposições lógicas. Então, as sentenças que sejam interrogativa, exclamativa, optativa, imperativa, não são proposições lógicas. E no caso da questão aqui, nós temos uma sentença que é interrogativa. Então, ela sendo interrogativa, não é uma proposição lógica. Então, ele fala, a questão diz que é uma proposição lógica composta. Falso. Ela não é proposição lógica. Então, essa questão é errada. Por quê? Porque é uma frase interrogativa. Frases interrogativas não são proposições lógicas. Vamos para a próxima. A respeito das proposições lógicas, julgue o item a seguir. A sentença. Soldado, cumpra suas obrigações. É uma proposição simples. Então, ele está dizendo que a sentença. Soldado, cumpra suas obrigações. Ele está falando que é uma sentença simples. Já de cara, podemos afirmar que ela não é uma proposição. Por quê? Porque nós já sabemos que uma proposição é uma sentença declarativa e que tem um verbo. E em decorrência disso, as proposições que sejam interrogativas, exclamativas, optativas, imperativas, não são proposições. Na questão que estamos tratando aqui, é uma sentença imperativa, é uma ordem, um pedido. Portanto, não é uma proposição lógica, item está errado. Vamos partir para a próxima. Analista tributário. Denomina-se proposição toda frase que pode ser julgada como verdadeira ou falsa, mas não como VF simultaneamente. As proposições simples são aquelas que não têm mais de uma proposição. As proposições simples são aquelas que não têm mais de uma proposição como parte, certo? As proposições compostas são constituídas a partir de outras proposições, usando-se símbolos lógicos e parênteses para evitar ambiguidades, correto? As proposições são usualmente simbolizadas por letras minúsculas do alfabeto. Ok, o A, o B, o C. Uma proposição composta na forma de A ou B chama-se disjunção e é lida como A ou B, ok? E tem valor lógico F se A e B são falsas, ok? E V nos demais casos. Uma proposição composta na forma A e B, uma proposição composta na forma A e B é chamada de conjunção e é lida A e B.
e tem seu valor lógico V, se A e B são V, e F nos demais casos. Ok, vamos prosseguir. Uma proposição composta na forma A, se então B, chamada de implicação, é lida como se A, então B, e tem valor lógico F se A for verdadeiro e B for falso. E vai ter o valor verdadeiro nos demais casos. Além disso, a negação de A, que simboliza a negação da proposição A, é verdadeira se A for falso, e é falsa se A for verdadeiro. Tudo bem. A partir do texto, julgue o item a seguir. Na sequência da frase abaixo, há 3 proposições. Ok, então ele faz um texto muito longo e eu aconselho a primeiro você ir nas questões e saber o que ele está pedindo. Porque para a questão aqui, esse texto não vai influenciar em nada, não vai te dar nenhuma dica, nada. Sem esse texto você responde a questão facilmente. Então ele pede o seguinte, na sequência da frase abaixo, na sequência de frases abaixo, há 3 proposições. Então ele está afirmando que na sequência abaixo que ele vai elencar, há 3 proposições. Então nós vamos ver se realmente há ou não. Quantos tribunais regionais do trabalho há na região sudeste do Brasil? Então já de cara vemos uma sentença interrogativa. Sentenças interrogativas não são proposições. Pode cortar. Isso aqui está fora. Vamos à segunda. O TRT do Espírito Santo lançou edital para preenchimento de 200 vagas. Essa frase, eu posso atribuir a ela um valor de verdadeiro ou falso? Sim, posso atribuir, certamente posso atribuir a ela esses valores. Nesse caso, então, é uma proposição lógica. Então, já temos uma. Vamos partir para a próxima. Se o candidato estudar muito, então será aprovado no concurso do TRT Espírito Santo. Então, essa frase, eu posso atribuir a ela um valor verdadeiro ou falso? Sim, posso atribuir. O candidato estudar muito, ele pode estudar muito? Sim ou não. Ele poderá ser aprovado? Eu posso atribuir um valor lógico a ele de sim ou não. Então, esse também é uma proposição lógica. Temos 2. Vamos a essa próxima. Indivíduos com 50 anos de idade ou mais não poderá se inscrever no concurso do TRT Espírito Santo. Essa sentença, eu posso atribuir a ela um valor verdadeiro ou falso? Sim, posso sim. Eu posso atribuir a ela que isso seja verdadeiro ou posso atribuir a ela que seja falso. Então, nesse caso aqui, indivíduo com 50 anos de idade ou mais não poderá se inscrever no concurso do TRT é também uma proposição lógica. Então, temos aqui a nossa terceira proposição. E ele diz que na sequência abaixo, olha só o que ele fala, na sequência abaixo, na sequência de frases abaixo, há 3 proposições. Item verdadeiro. Encontramos 3 proposições. Ok? Vamos para a próxima questão. Julgue o item que se segue a respeito da lógica proposicional. A sentença. No livro dos heróis da pátria consta o nome de Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar, por sua atuação como líder abolicionista no estado do Ceará. É uma proposição simples. É uma proposição simples. Você pode até estranhar e ao ler a questão, você, por a questão ser muito longa, você possa até ser levado a acreditar que essa questão ela contém uma proposição composta. Lembrando que uma proposição composta é uma proposição em que há mais de uma proposição simples ligadas por conectivos. Então você começa a ler, por ser a sentença muito longa, você pode chegar à conclusão que é uma proposição composta. Mas, na verdade, não. Vamos ler de novo. No livro dos heróis da pátria consta o nome de Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar, por sua atuação como líder abolicionista no estado do Ceará. Então lemos aqui, mas perceba bem que há apenas um verbo. Então esse verbo aqui, eu posso constatar que na verdade essa sentença toda é uma proposição simples. E nesse caso, o comando da questão diz que é uma proposição simples. Verdade, é uma proposição simples. Por quê? Porque encontramos apenas um verbo e não encontramos nenhum outro conectivo. Não encontramos o conectivo ou conectivo se então, ou conectivo e. Então ela não está ligada por conectivos. Por quê? Porque a proposição composta é formada de proposições simples ligadas por conectivos. E não encontramos nenhum conectivo. Além do mais, nós encontramos apenas um verbo. Então, nesse caso,
é uma proposição simples. O comando da questão está correto, já podemos acertar como correto. Assinale a alternativa que representa uma sentença aberta. Assinale a alternativa que representa uma sentença aberta. Quais são as sentenças abertas? Sentenças abertas são quando tiver uma variável matemática, tiver um pronome ou for uma frase que tenha um paradoxo. Então temos a variável matemática quando ela tiver um pronome ou for uma frase paradoxal. Nesses casos é uma sentença aberta. Então vamos procurar, ele está pedindo que nós marquemos uma sentença aberta. Então na letra A temos 4 mais 4 é igual a 8. Eu posso dizer que isso é verdade ou falso? Sim, eu posso dizer que é verdade ou falso. Nesse caso é uma sentença verdadeira, então não é uma sentença aberta. Vamos para a próxima, letra B. Carlos possui 5 filhos. Eu posso atribuir a ela um valor verdadeiro ou falso? Sim, posso atribuir. Ele pode ter ou pode não ter. Nesse caso é uma sentença fechada. E ele quer uma sentença aberta, não é a nossa resposta. Letra C. Clarice é uma excelente professora de história. Então, essa sentença, Clarice é uma excelente professora de história. Eu posso atribuir a ela um valor verdadeiro ou falso? Sim, posso atribuir a ela um valor verdadeiro ou falso. Nesse caso, é uma sentença fechada. A questão que é uma sentença aberta, não é a nossa questão. Ela é uma ótima profissional. Nesse caso, nós temos aqui uma sentença aberta, porque pelo pronome ela. O pronome ela não está especificando quem é, e nesse caso, com o uso desse pronome, a sentença se torna uma sentença aberta, portanto, não é uma proposição. É uma sentença aberta, e ele pede a sentença aberta. Letra D é a nossa questão. Vamos a mais outra. Dentre as sentenças a seguir, aquela que é uma sentença aberta é outra questão que pede a sentença aberta. Nós já sabemos que se tiver uma variável matemática, tiver um pronome ou for um paradoxo, é uma sentença aberta. Nesse caso aqui, nós temos aqui a letra A. 3x mais 4 menos x menos 3 menos 2 vezes x é igual a 0. Aí você já pode... vou marcar logo a letra A porque tem uma variável matemática. Sim, temos variável matemática. Mas, vamos ver. 3x mais 4 menos x menos 3 menos 2. Eu posso somar esses aqui e esses aqui. Menos 3x menos 2x é igual a 0. Então eu tenho aqui 2x com 3x. 3 menos 2 fica x. X menos x dá 0x. Eu tenho aqui o 4 e o menos 3. 4 menos 3 dá 1, que é igual a 0. Então, 0x sai, que é 0. Então, fica igual 1 igual a 0. Nesse caso, 1 igual a 0. Eu posso atribuir a essa sentença um valor verdadeiro ou falso? Posso sim. E nesse caso é um valor falso, porque 1 igual a 0, ele está dizendo que a sentença aqui 1 igual a 0 e 1 não é igual a 0. É uma sentença falsa. Mas ela não é uma sentença aberta, como a princípio pensávamos. É uma sentença fechada. Então, não é a nossa questão. Não é a letra A. Porque essa sentença aqui, apesar de ter algumas variáveis matemáticas, mas na resolução, se formos resolver, ela dá uma sentença fechada. Então, não é a nossa questão. Letra B. 7 mais 3 é igual a 11. 7 mais 3 sabemos que é 10. 10 é igual a 11? Falso. Então, nesse caso, nós podemos atribuir a essa sentença de letra B um valor verdadeiro ou falso. No caso aqui da questão, o valor vai ser falso, porque 7 mais 3 é 10 e 10 igual a 11. 10 não é igual a 11. Então, é uma sentença fechada? Sim, é uma sentença fechada, porque eu posso atribuir a ela valor verdadeiro ou falso. E no caso da questão, esse valor é valor falso. Também não é a nossa questão. Vamos para a próxima. A letra C. 0x é igual a 5. 0 vezes x é 0, que é igual a 5. 0 é igual a 5? Falso, né? Falso. Então, eu consegui atribuir a ela um valor falso. Então, se eu conseguir atribuir uma questão, o valor verdadeiro, a uma sentença, o valor verdadeiro ou o valor falso, ela é uma sentença fechada. Mas ele está pedindo uma sentença aberta. Também não é a nossa questão.
Letra D, 13x é igual a 7. Nesse caso, nós temos aqui 13x é igual a 7. E temos aqui uma variável matemática. Essa variável matemática eu não tenho mais como resolvê-la. Eu não tenho como resolver mais essa sentença. Então, e como tem ainda uma variável matemática, eu posso dizer com certeza que essa sentença é uma sentença aberta. Então, é a nossa questão. Letra E, 43 menos 1 é igual a 42. Então, 42 é igual a 42. 42 é igual a 42? Verdadeiro. Então, eu consegui atribuir a essa sentença um valor de verdadeiro. Nesse caso, é uma sentença fechada, não é a nossa questão. Então, confirmamos a letra D como a questão correta. Ou seja, a sentença, ele quer uma sentença aberta. E deu a letra D. Então, para hoje, eram essas questões. Em breve teremos mais uma aula de raciocínio lógico para o concurso do INSS. Então, se você gostou, dê o like, acione o sininho de notificações e compartilhe. Então, até a próxima. Valeu!